Beleza, pessoal. Então vamos continuar aqui as nossas aulas de eletrônica. Primeiro eu vou tirar uma dúvida aqui, algumas dúvidas, na verdade, que vieram do João Pedro. E ele percebeu o seguinte, quando ele faz a fonte simétrica, então vamos dizer aqui que eu estou fazendo desculpa, fonte simétrica não, né? Quando ele faz o espelho de corrente. Então ele está ligando assim, né? Menos 10, está ligando aqui em mais 10. E na saída da fonte, esse estágio aqui é utilizado como fonte, né, para alimentar o par diferencial. Então aqui eu tenho meu par diferencial mal desenhado, mas ele está aqui, né? Ele está sobrevivendo. Então aqui está meu par diferencial, beleza, saída, enfim, o resto do circuito aqui para cá. No ponto de equilíbrio, ou ponto quiescente, a gente aterra, né, as duas entradas do amplificador par diferencial. Então isso significa que nos emissores do par diferencial, a minha tensão vai ser aproximadamente menos 0,7 volts. Já no meu espelho de corrente, eu faço a realimentação entre base e coletor. Né? Vamos chamar esse cara de Q1 e esse cara aqui de Q2. Então, quando eu faço essa realimentação, quem é o meu VCE no transistor de entrada do espelho? No primeiro transistor do espelho, meu VCE é o 0,7, né? O 0,7 que foi induzido aqui na base, através dessa realimentação. Então, claro, aqui eu estou aproximando, tá? Vai ter uma certa diferençazinha aqui. E esse 0,7 é copiado na base do Q2. Só que se você observar qual é a diferença de tensão aqui entre coletor e emissor, né, o VCE, no transistor Q2, no transistor de saída na base, ele é aproximadamente 9,3, né, que você tem a diferença de tensão entre menos 10 e menos 0,7. Então isso vai gerar um efeito early diferente nos dois transistores. Nesse meu primeiro transistor, a equação geral, né, para o modo ativo, considerando o efeito early, é a corrente de coletor é igual à corrente de saturação, que multiplica E elevado a VBE sobre NVT. Esse N, geralmente a gente considera 1 para circuito integrado, então a gente considera VBE sobre VT menos 1. Essa é a equação como a gente conhece, que é exatamente igual à equação do diodo. A diferença é que o efeito Early introduz uma segunda parcela que é linearmente dependente, é diretamente proporcional à tensão VCE e inversamente proporcional à tensão de Early, VA. Nos nossos cálculos, a gente sempre considera que VA é muito grande e aí a gente vai desprezar esse efeito, certo? Então a gente considera normalmente que esse cara daqui é muito pequeno, tende a zero. Então a gente usa só esse trecho. Por que isso é importante? Porque nesse trecho a gente está garantindo que sempre para o mesmo valor de VBE, a gente possui o mesmo valor de corrente coletor. Isso é importante, né? Porque a gente quer que nossos amplificadores sejam unidirecionais. Isso é, a entrada influencia a saída, mas a saída não influencia a entrada. Isso é o que a gente deseja, né? O que está acontecendo aqui nesse caso? O VCE dos dois são muito diferentes, tá? E aí a gente já não vai mais poder desprezar essa parte. Então, se o seu VCA é, por exemplo, da ordem das centenas de volts, que é o típico, né? 100, 150, por aí, mas o meu VCE é da ordem de dezenas de volts, quando eu faço essa razão aqui vai dar na ordem de 0,1, 0,01. Então a gente pode chegar a ver aqui uma variação de 10%, 15%, 20% na corrente, dependendo dessa relação entre a tensão de Early e a sua tensão VCE. E isso está explicitado no datasheet. Eu acho que vocês não vão conseguir ver o datasheet aqui, por causa da forma que eu apresentei, mas meu datasheet também não está abrindo aqui por alguma razão. O datasheet do 2N3904. Queria muito conseguir mostrar esse datasheet para vocês. Não sei se algum deles eu vou conseguir baixar. Beleza. Deixa eu ver se ele tem o gráfico que eu quero mostrar para vocês. Que é a corrente de coletor versus a
Que é justamente o outro que a gente ia mostrar, né? A corrente de coletor versus VCE, que é onde a gente calcula a derivada para obter a saída. Mas não, esse não tem. Não. Esse que eu estou olhando aqui não tem. Alguns datasheets tem, outros não tem. Eu não entendo por que eles não colocam, porque é nesse datasheet que a gente consegue ver tanto o efeito early quanto a resistência de saída, né? O gráfico do VCE versus a corrente de coletor. Não. Bem, eu não encontrei, também não vou ficar procurando aqui, porque senão a gente perde muito tempo nisso. Mas o que a gente vê é o seguinte. Deixa eu desenhar, então, qual é a forma que a gente esperaria, certo? Vamos dizer que a gente está traçando aqui um gráfico de corrente de coletor versus tensão coletor-emissor. Certo? Então, a minha imagem é a corrente de coletor e o domínio é o VCE. O que eu esperaria nessa situação? A gente tem aqui duas regiões. Né? Existe a região triodo e a região de saturação. O que a gente espera na região triodo? Nas partes em que VCE é muito pequeno, triodo, desculpa, veio o MOSFET na minha cabeça. Aqui as regiões serão saturação e região ativa. Na região de saturação do TBJ, a gente está falando aqui de TBJ, mas tenha em mente que esse é o mesmo gráfico para o MOSFET. Então, na parte em que a gente está na região de saturação, o que acontece, né? O meu dispositivo cresce linearmente com VCE, a corrente cresce linearmente com VCE, né? E a mesma coisa acontece, só que para valores de VBE diferentes. Então, quando o meu VBE é maior, né, a minha curva, ela se comporta de maneira mais íngreme. Depois ela passa por um período quadrático, né, e deveria saturar, né, a corrente deveria atingir um máximo e ali a minha corrente não varia mais com o VCE. O que a gente observa é que existe sim uma variação. E essa variação a gente chama de efeito Early. Então, dentro dessa região, a gente começa a ver um crescimento linear. Aqui eu estou exagerando, mas esse crescimento aqui é o que a gente chama de efeito Early. É essa adição de corrente, né? Vai existir uma variação de corrente com uma variação de VCE. Essa relação aqui, a esta derivada, a gente dá o nome de resistência dinâmica. Então, tudo isso é a mesma coisa. A resistência de saída, aqui no caso, vai ser a resistência dinâmica entre a corrente de coletor e a tensão VCE. Certo? Então, essa resistência dinâmica aqui, como está na saída, a gente vai dar o nome de resistência de saída em pequenos sinais. E a esse efeito aqui macroscópico, a gente dá o nome de efeito Early, que é quando você seleciona dois pontos aqui, por exemplo, eu tenho o mesmo VBE, vocês estão entendendo que cada curva dessa aqui é um VBE constante, né? Então aqui é um VBE constante, aqui é um VBE constante, menor que esse VBE anterior. Aqui é um VBE também ainda menor, constante, e aqui eu estou tomando VBEs cada vez menores, VBE desce nesse sentido. Então, essa diferença aqui de corrente, a gente chama de efeito Early, no nome aí do cientista que descobriu esse fenômeno, tá? Não é Early de cedo, apesar de ser escrito da mesma forma, mas aqui o Early quer dizer, simplesmente é uma referência ao engenheiro que encontrou esse cara daqui, acho que ele era da Bell. Todo mundo era da Bell, que desenvolveu as coisas do transistor. Então, provavelmente ele era de lá também. Então, é isso que você está observando aqui. Como você está em outra ordem de grandeza, você passou de 0,7 para 9,3, então você multiplicou por um fator de 10, você espera que essa parcela aqui, ela também cresça no fator de 10, né? O que, dependendo do valor de VA, vai fazer com que essa alteração seja perceptível. E é isso que a gente vê aqui. Certo, João? Aqui, professor.
Se eu substituir a parte de baixo do espelho de corrente por um aterramento em vez de uma fonte de -10, eu Certo. resolvo o efeito Early ou vai continuar na mesma? Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: se você tirar isso aqui, vamos dizer que você tirou isso daqui, certo? Você tirou essa fonte. Você quer fazer isso aqui, né? Ligar aqui em terra. Isso. Tá. Essa é uma escolha ruim por várias razões. A primeira razão é a seguinte: você acabou com a sua excursão, né? Então vamos dizer que você está com resistores aqui. Mais 10 volts, mais 10 volts. Note que todo o seu circuito de saída, você não tem tensão negativa de -10 em lugar nenhum. Então a sua saída agora está limitada entre 0 e 10. Então você matou metade do seu circuito. Então você não pode fazer isso. Além disso, aqui no seu ponto, que deveria ser ponto quiescente, seu ponto quiescente agora está fora da operação. Porque você não tem tensão suficiente para polarizar todo mundo aqui. Certo? Você não tem tensão suficiente para polarizar todo mundo. Então, no ponto quiescente, não ia ter corrente fluindo em Q2. Q2 ia estar em corte no ponto quiescente. Então, essa é outra razão pela qual a gente não pode fazer isso. Uma forma que eu vejo que você poderia resolver é a seguinte: você colocar essa realimentação aqui na base num ponto mais alto. Não, mas isso também não vai resolver, não. Isso também não vai resolver porque a corrente aqui agora vai ficar muito pequena. 0,7 vai dividir, isso não resolve. Trocar o mais 10 pelo terra ajuda? Não. Trocar o mais 10 pelo terra ajuda não nisso. É bom você trocar o mais 10 pelo terra porque você está dividindo essa potência aqui por 2, né? Então a potência que você consumiria nesse ramo, que é um ramo que só serve para polarização, ela é reduzida. Então vale a pena trocar isso por terra. Esse valor de R aqui vai ser menor e, portanto, a potência dissipada vai ser menor. Mas isso não resolve porque eu ainda tenho os mesmos 0,7 sobre esse transistor. Certo? Eu ainda tenho os mesmos 0,7 sobre o transistor. Então, na verdade, isso aqui não tem muito como resolver, não. Esse efeito ele vai acontecer de todo jeito. E esse efeito aqui também acontece no MOSFET, mas não por conta da tensão de Early, né? Ele acontece por conta do estrangulamento do canal. Tá? Então é um efeito semelhante que provoca o mesmo resultado matemático e, portanto, a gente consegue modelar o mesmo resultado matemático, tá? Mas o efeito é outro. O efeito é por conta do estrangulamento do canal, né, no interior ali da sua região do canal, ali no MOSFET. Mas isso aqui também acontece no MOS. Certo. Tem alguma forma de prever matematicamente qual vai Essa ser o aqui, ó. resultado do efeito de Early? Sim, se eu puder calcular a VA e eu supor VCE como 0,7, então eu posso determinar qual vai ser a corrente que vai sair do meu espelho. Exatamente. Você tem VCE, você tem VBE, certo? Aqui nesse caso. E você consegue medir. Na verdade, VCE é igual ao VBE, né? No seu caso anterior. Sim. Então você tem como obter o valor de VA. Certo? E aí VA você no consegue caso, ver mas VA, a tensão de Early. mas VA não depende da tensão térmica também? Ou não? Não. Não. Não? Não. Acho que eu tô confundindo então. Agora, VT é a tensão térmica, né? Que é a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre Q, que é a carga do elétron. Né? Então, não. VA não depende da temperatura. Agora, eu vou ter que ver isso direitinho, porque pode ser que o valor da temperatura faça VA mudar. Eu não tenho certeza que VA independe da temperatura. Mas é diferente de VT, que varia linearmente com a temperatura, certo? VT é literalmente uma tensão térmica, porque ele varia linearmente com a temperatura. VA, eu não sei se ele muda ou não com a temperatura, certo? Eu não sei se ele é independente da temperatura. Mas eu acredito que ele não deve ter um efeito tão proeminente com a temperatura, não. Sabe? Do tipo variar linearmente. Deve ter uma flutuação com a temperatura, né? O que faz sentido, já que todo tipo de resistência varia com a temperatura.
porque o número de portadores varia, né? Mas não necessariamente ela varia com muita força. Mas, sendo objetivo, eu consigo prever, então, qual vai ser a corrente do espelho, mesmo com o efeito Hurley. Consegue. Essa modelagem matemática aqui é justamente para isso, para a gente Aqui. tentar prever qual é essa tensão aqui na saída do espelho. Certo. Beleza? Você disse que tinha outras duas dúvidas. Essa era a primeira, e aí Robson chegou a comentar que isso estava acontecendo, né? No círculo de outras pessoas. A outra era como calcular a tensão de saída no ponto de operação. Tá, você está falando tensão em pequenos sinais ou a tensão CC? É a CC. Certo. A tensão CC no ponto de saída, você quer calcular essa tensão CC, não é isso? É. Quando... Foi. Que quando eu estava fazendo aquela análise do ponto de operação, aí tinha mostrado para o senhor na aula e tinha dado ali em torno de 8,87. Certo. No caso, se você estiver usando resistores, você sabe qual é a corrente aqui. Certo? E aí, essa tensão aqui nesse ponto vai ser simplesmente o seu VCC menos RC e C, né? Aí, esse é a resistência do coletor desse cara aqui. Certo? Se você quiser calcular esse cara daqui para o... Eu acho que eu não estou exigindo que vocês calculem esse ponto aqui para o transistorizado. Eu acho que não. Mas se vocês quiserem calcular, você precisa usar o modelo de Ebersmall, que é o modelo para grandes sinais desse dispositivo, que utiliza um diodo reverso e um diodo direto e duas fontes de corrente. Aí você precisa introduzir esse modelo aqui e fazer os cálculos. Porque aqui você não tem informação, né? Sim. No nosso modelo de transistor que não tem essa equação, aí a gente não tem como saber qual é a tensão aqui. Mas dá para calcular por essa equação também aqui. Porque o que acontece? Você sabe que a corrente aqui vai ter que ser constante, certo? E você tem o VBE, né? Você tem os dois VBEs e você tem as correntes de coletor. Então você tem que calcular qual que vai ser o VCE necessário para que a corrente de coletor se manifeste da forma correta. Dentro desse... Eu e Robson tava com atenção aí para explicar e nem eu sabia também explicar não. A gente tinha atenção, só não sabia explicar. Eu fiz uma estimativa, professor, sabe? É porque no Sim, primeiro como foi que vocês fizeram a estimativa? Eu vi qual era a tensão que ia ter no MOSFET de cima, Aqui, do espelho. né? Não, Sim. de cima. Esse cara daqui? Tá. Isso. Qual ia ser a tensão VDS. E aí eu sei que a tensão desse ponto é menor do que VCC menos o VDS que ele vai ter. Ah, entendi. E depois eu calculei quanto vai ser mais ou menos a tensão nesse ponto aí, que para TBJ é menos 0,7. Aqui, né? Isso. Tirando o E PGS. estimei quanto era o VDS desse transistor aí de entrada da direita. Sim. Para aqueles Aí eu dois sei de quanto é que modo tá ativo, em ele cima e tem que ser embaixo. maior do que... Entendi. Deu bem grandão, deixa eu ver quanto é que deu aqui. Certamente deu um intervalo grande. Deu de um valor negativo até quase 10. É. Mas serve isso, não? Essa estimativa? Serve. Não, aqui não é um problema. O ponto CC na saída realmente não é um problema, não. O que vai acontecer ele vai equilibrar esses dois transistores aqui de tal forma que o VCE garanta a mesma corrente de coletor nos dois. Então é esse o efeito que vai acontecer aqui. Que é o que acontece também no estágio de saída do MOS. Que é o que eu vou tentar mostrar hoje para vocês. Já. Mas então o que vai acontecer? Os dois VCEs vão ter que satisfazer essas equações aqui. Então, qual é a equação que está acontecendo? Essa equação grande aqui. A gente tem essa equação para o transistor 1. Vamos dar nomes aqui, né? Q1, Q2.
Q3, Q4, Q5 e Q6. Q4 e Q6 estão obedecendo essa mesma equação. Então, aqui eu tenho VBE4, VCE4, VBE6, VCE6. Então, eu tenho duas equações e 4 variáveis. Aí eu tenho mais uma equação, que é a seguinte. Eu tenho uma equação que determina qual é toda essa tensão daqui até aqui. Essa tensão por esse caminho aqui, ó. Então, para esse caso aqui, essa outra equação seria VCE 6 mais VCE 4 é igual a 0, aqui no ponto quiescente, né? Então, 0 menos VBE 4. Sim, porque no nível voltou a ser atacante. Então, aqui eu tiro 0. Certo? Então, essa é a minha terceira equação. E a quarta equação... Não seria a quinta equação, não? Porque tinha 4 de IC. Não. Aqui eu tenho duas equações, né? São Duas? 4 variáveis. Eu tenho corrente e coletor 6, corrente e coletor 4. Só uma pergunta, professor, aquela equação da tensão de Early, a gente aplicar no transistor Q2 ou em Q1? No transistor Q2. Q2, aqui. Os dois estão sob a mesma equação. Certo? Cadê? Tá faltando equações aqui. Porque eu tenho VCE 6, VCE 4, VBE 4. Aqui eu tenho VBE 4, VCE 4, VBE 6, Mas isso aqui, na verdade, é uma equação só, porque a gente faz que a corrente de coletor 6 é igual à corrente de coletor 4. Então, esse cara daqui vai ser uma grande equação com essas duas correntes de coletor, né? De tal forma que essas correntes de coletor sejam iguais. E as outras equações? Porque aqui, obviamente, a gente tem a solução trivial de VBEs são iguais. Aliás, aqui está errado, né? Esse cara daqui é 10 menos isso. Que é VCC menos VBE 4. A VCC é constante. Por que VCC, professor? A diferença de tensão aqui, né? VCC menos, aqui é menos VBE. E aí ainda teve isso, aqui é menos sim. E é mais. Aqui tá, deixa eu botar elas aqui. A segunda equação vai ser E elevado a VBE 4 menos 1 vezes 1 mais VCE 4 sobre VA é igual a E elevado a VBE 6 menos 1 vezes 1 mais VCE 6 sobre VA. Eu só tenho duas equações. Uma equação veio da lei das tensões, e essas duas equações vieram das equações dos transistores, mais a lei das correntes, de Kirchhoff. Aí, uma das soluções triviais para isso aqui é a gente supor que VBE4 é igual a VBE6. Isso a gente precisa supor porque, se as duas tiverem a mesma corrente, elas podem estar no mesmo ponto de operação, mas isso aqui não é obrigatório, não. Se as duas tiverem o mesmo... elas não precisam ter o mesmo ponto de operação, tipo, elas não precisam ter o mesmo VBE e o mesmo VCE para que essa equação seja igual. Elas podem ter VBEs e VCEs diferentes.
É o que vai acontecer aqui na prática, né? Ela vai estar em algum ponto próximo do ponto central aqui entre 10 e menos 7. Então, normal, esse cara daqui está aproximadamente uns 5 volts acima disso. Mas todo mundo provavelmente conseguiu mais alto, né? Eu vi que o pessoal conseguiu 7, outros 8. Com 10 aqui, né? Ou o pessoal conseguiu 7 e 8 estava com 15. No meu caso, a gente tá usando 10 e ficou com 7,4. 7,4, não foi? Tô usando 10 e eu fiquei com 8, quase 9. É. De fato. Tem algum outro efeito aqui. Bem, mas essas duas equações elas têm que ser satisfeitas. Eu não estou conseguindo pensar onde é que estão as outras equações. Eu tenho que pensar nisso aqui. Mas, enfim, para a prática, eu não estou exigindo que vocês calculem esse cara, não. Tá? Qual é a atenção aqui? Tá. E a última dúvida que eu tive foi, de novo, naquela questão do ganho, porque eu fiz o cálculo lá para colocando o RO paralelo com a tensão com a resistência da carga, e o ganho que eu obtive ele foi diferente. Eu calculei um ganho de 204 e na prática estava saindo 280. Sei. Aí aqui você está falando do quê? O GM, você calculou o GMRO O e ele deu GM, maior do que o ganho que você obteve não, deu menor. Eu obtive um ganho maior na simulação do que o que eu calculei. Tá, como foi que você calculou o GM? Tá, o GM foi IC sobre VT, não foi? Eu acho que essa é a Uhum. fórmula que eu usei. E aí Isso é sobre o quê? o IC ele era de 0. Acho que era de 0.05, 005, alguma coisa assim. Eu vou tentar fazer a simulação aqui de novo para pegar Que aqui. era metade dessa corrente aqui, né? O IC ele foi de 0.005. Tá. E aí isso dava um GM. João? Vou pegar a calculadora. Ah, tá. Isso dá um GM de 0.2, né? E É, aí se você para usar 25, né? Você tá usando 25 milivolts, né? sim. Aí eu fiz, pressupôs que a resistência de saída dos transistores do Q6 e do Q4, no caso aí, eles seriam iguais. Porque já que eu estou Uhum. usando a mesma corrente e a tensão é no ponto comum. Sim. E eu tive uma tensão de 281 de pico, então seriam 562 de pico a pico sobre essa corrente, né? Aliás, deixa eu ver a corrente que eu ensinei, foi de diferença de 15, 0,15. Mas espera aí, Então, que você tava medindo aqui com o seu circuito funcionando, não é isso? sim, sim, Você viu aqui a sua variação de corrente e colocou isso versus a sua variação na tensão de saída, não é sim, isso? E dividiu um pelo outro e obteve a sua resistência de saída. sim. Tá. E aí fiz o paralelo dessas resistências com a resistência da carga que eu estava usando. E aí no seu cálculo deu 200. Meu cálculo é 204, mas o ganho diferencial que eu estava tendo, que eu estava verificando, era de 280. É. E não foi nem o dobro, porque se fosse duas vezes, eu iria tentar encontrar algum lugar onde você errou por algum fator de 2, porque é o mais comum é a gente esquecer algum fator de 2, né, nesses produtos. Então, foi 200 que você calculou,
E deu 280 o que você mediu. Não é isso? Sim. Porque eu fiquei pensando se a tensão que eu teria que usar era no ponto de operação mesmo, que era aquela que a gente obteve para o ganho diferencial. Sim. É a tensão no ponto. A tensão, no caso, você está falando da tensão que ia usar para entrada ou para saída? Na saída. É a tensão de Porque saída mesmo. A tensão aqui. É a variação da tensão nesse ponto aqui. Certo? porque No ponto então, da saída. como eu fiz a entrada com 1 milivolt, que foi 500 micro em cada um, então meu ganho teria que ser igual à minha tensão de saída, não é? Agora, peraí, não. Tem um problema aqui. Com a forma como você calculou a resistência de saída. Certo? A resistência de saída é a variação da tensão de saída sobre a corrente de saída, mas quando a tensão de entrada é zero, em pequenos sinais. Certo? Não necessariamente 0,0, mas zero em pequenos sinais. Não foi isso que você mediu aqui, porque você mediu com o seu circuito funcionando full time, né? Sim, sim. Porque você não tem essa condição. Então, essa variação na corrente de saída aqui, ela também está dependendo, né, da sua tensão de entrada, da sua tensão diferencial aqui na entrada. O que você tem que fazer é manter o seu circuito no ponto quiescente, que você simplesmente calculou no circuito operando, não foi isso? Foi operando. Pois é, então o que você tem que fazer? Tem que colocar esse cara no ponto quiescente. Aqui você vai colocar a tensão suficiente para polarizar, então você calculou essa tensão aqui quando você obteve lá o ponto quiescente, não foi isso? É porque no final da última aula que a gente falou sobre o projeto, o senhor disse para Paulo que poderia ser calculado dessa forma também, não foi? Mas não com o sinal na entrada. Eu falei que poderia ser calculado com o sinal na entrada? O que eu disse foi que poderia ser calculado em cima do próprio circuito. Ou seja, você não precisa fazer um outro circuito. Você pode calcular aqui mesmo. Você aterra as entradas, mas você induz aqui uma variação na tensão do coletor. E verifica qual é a variação na tensão da corrente. Eu espero que tenha sido isso que eu falei. Ah, eu não, Eu não espero tô que tenha lembrando sido agora. isso. Posso ter me enganado também, que às vezes eu penso uma coisa e falo outra. Mas aqui você vai colocar menos 0,7 e provocar uma tensão aqui, né? Provocar Aí uma no caso, tensão de utilizando o próprio, coletor mais uma tensão de pequenos sinais aqui de coletor. sim, E isso vai utilizando o provocar próprio uma variação circuito, nessa parte do coletor. aqui. Utilizando o próprio circuito, como é que eu faria então? Isso, só que aqui como é que você vai fazer? Você vai remover essa conexão aqui. Você pode deixar isso aqui aberto ou aterrar, tanto faz o que você vai fazer com isso aqui. Nesse ponto aqui em Q4, é que você vai colocar uma tensão. E essa tensão vai ter o valor do seu ponto quiescente na saída. Então, VO mais uma tensãozinha em pequenos sinais, Vzinho O. E aí você vai observar uma variação aqui sobre essa corrente coletor. Você vai ter uma corrente coletor no ponto quiescente, mais uma correntezinha de coletor variada. Essa corrente, né, essa tensão dividida por essa corrente aqui, vai dar a resistência saída. Certo, então Mas o eu devo ter, importante é que a entrada não pode ter pequenos sinais na entrada. Porque certo, senão você está vendo um efeito misto do ganho de transcondutância com a resistência de saída. sim, entendi. E eu faço a mesma coisa para Q6 então, né? Ou Você só faz a para mesma Q4? coisa. Você faz a mesma coisa para Q6. Faz a mesma coisa Então para é só Q6. ligar o coletor de Q6 na fonte. Sim. Aí você liga aqui na fonte, Q4 você pode ligar. Agora Q4 tem que estar ligado, né? Você tem que prestar atenção nisso, porque se você não ligar Q4 em algum lugar nenhum, o que vai acontecer? Se você deixar Q4 aberto, toda a corrente de coletor de Q2 vai passar para Q3. Uhum. E aí isso muda o estado do seu circuito, né? O ideal é você manter o circuito como está. Certo? Então aqui em Q6, o que você poderia fazer é, por exemplo, você calcular qual é o ponto quiescente aqui em Q6. Vamos dizer que você vai medir a de Q6 agora, certo?
Q6 você vai ligar na fonte. Ligou na fonte. Q4, o que você vai fazer? Vamos saltar aqui, né? Você liga no resistor. Mais 10. Qual vai ser o valor desse resistor? Você não tem um ponto quiescente aqui, quando todo mundo está ligado junto? Então você pega essa tensão e corrente sobre Q6 e aí substitui por um resistor aqui. Sacou? Não muito bem, você poderia repetir? Posso repetir? Deixa eu redesenhar isso aqui. Vamos observar somente a saída desse circuito, certo? Esse cara daqui acho que eu chamei de Q6. E esse cara daqui era Q4, né? Aqui tem o resto do circuito. Esse ponto aqui está aterrado, né? Que Q4 é a entrada do par diferencial. E Q6 é a saída do espelho de corrente, certo? Mais 10 volts. Você vai primeiro fazer a sua avaliação no ponto de operação. Então, você vai rodar um ponto OP. Quando você rodar um ponto OP, você vai obter uma corrente de coletor para Q6, que é a mesma corrente de coletor para Q4, e vai obter também uma diferença de tensão aqui em Q6. Então, VEC do transistor 6 e um VCE do transistor 4. Ok? Beleza. Então você sabe qual é essa corrente coletor. Quando você for calcular a resistência de saída de Q4, como é que você vai fazer? Você vai ligar Q4 aqui numa fonte que vai fornecer o mesmo ponto quiescente. Você tem aqui essa tensão, né? Porque você tem essa tensão aqui no ponto quiescente. VO, vamos chamar ela assim, VO maiúsculo. Então você vai ligar essa fonte aqui no VO mais um tensãozinha de pequenos sinais. E o resto do circuito está igual. Q6, você precisa de algum circuito, qualquer que seja esse circuito, que faça com que a retirada de Q4 não abale o estado de corrente de Q6. Eu quero que Q6 enxergue, a partir do seu coletor aqui, um circuito, qualquer que seja, que tenha a mesma impedância. Então, o que eu vou fazer? Eu não conheço VO e conheço IC, eu vou ligar esse cara daqui no resistor aterrado, cuja resistência é VO sobre IC. Entendeu? Então, a partir daquele ponto, a partir desse ponto, Q6 está enxergando o mesmo efeito de carga CC que estava antes de você abrir o seu circuito. E você mede essa corrente aqui. Essa corrente vai ser um certo IO mais uma corrente pequena IO. E você vai fazer a mesma coisa quando você estiver medindo Q6. Então, mais 10. Aqui você vai colocar a sua fonte. Beleza. Q6. Então, essa aqui vai ser um VO mais um certo VOzinho em pequenos sinais. Isso vai provocar uma variação nessa corrente aqui, né? Ok? Lembrando que o que a gente vai observar aqui não é a relação dessa tensão de saída com a corrente, senão ela daria negativa aqui. O que a gente quer calcular é a derivada da tensão de coletor emissor com a corrente de saída. Né? Então, aqui, o que a gente vai observar é essa diferença de tensão aqui, ó. VCE e a sua variação com a corrente de saída. Só que, nesse caso, VCE vai ser simplesmente... VCE em pequenos sinais vai ser o mesmo valor de VO. Concorda? Porque é esse valor aqui em pequenos sinais que vai se adicionar à tensão que já existia aqui. Então, eu pego simplesmente VO e IO e funciona. Aqui, nesse caso, o VCE, eu estou observando nesse ponto aqui, ó, VCE mais Vzinho CE. Então, esse VCE aqui vai ser igual a menos VO. Esse VCE em pequenos sinais é igual a menos VO em pequenos sinais. E é isso que vai fazer com que a sua resistência de saída não dê negativa. E eu preciso compensar o circuito em Q4. Então, como é que eu compenso? Vai ser VCE ou VC?
VEC aqui. Sim, VEC. VEC. E aqui eu preciso compensar Q4. Esse cara daqui é Q4, ele está ligado no circuito. E aqui eu preciso colocar um elemento que cause o mesmo efeito de carga. Então, eu vou colocar um resistor ligado em mais 10. E o valor desse resistor vai ser igual a VEC6 dividido pela corrente de saída, a corrente do coletor. Então, eu tenho a mesma diferença ali de tensão e a mesma corrente sendo provocadas, né, por esse resistor e por esse resistor aqui. Vocês entenderam o que a gente fez aqui? Só, eu entendi o método que você explicou para medir a resistência de saída de cada um. O RO, no caso, né? Só que, tipo, aquela fórmula de pequenos sinais de RO, tanto para MOSFET como para TBJ, não dá para usar no ponto em que as entradas são zero, porque o sinal tá em milivolt e está em torno de zero? Tá. E aí, essa equação que você está falando é VA sobre IC. No caso do MOSFET, isso, é VA sobre ID. VA sobre ID. Tá, mas aí você tem que ter o valor do VA, né? E outra, existe uma diferença entre aquilo que a gente obtém na simulação e aquilo que a gente calcula. Então, dependendo da quantidade de cálculo que você tem que chegar para obter seu resultado, você vai classificar seu resultado como um resultado experimental ou um resultado teórico. E aqui experimental entre aspas, né? Que seria simulação. O experimental é o que você monta realmente no experimento. Então, Mas no teórico não daria para usar essa fórmula, não? no teórico você tem que usar essa fórmula, porque no teórico você não consegue fazer isso aqui. Isso, Esse na é um arranjo. simulação... Esse aqui é um arranjo para simulação. E pronto, e na simulação não dá para pegar o ganho direto, sem depender de GM, sem depender de RO, medindo o valor de Dá. pico a pico da saída e resolução para entrada? Exatamente. Na simulação é assim que a gente faz. A gente coloca o sinal de entrada, verifica o sinal de saída, divide um pelo outro, esse é o ganho. Então, não tô entendendo porque eu iria querer saber o valor de RO na simulação. Ah, ok. Provavelmente o João quer fazer uma comparação entre o valor teórico e o valor simulado. Ah, tá. De RO. É, Então, eu acho que é isso que ele quer fazer. Porque ele porque Porque para obter o ganho GMRO, você tem que ter RO, né? E aí você pode obter RO tanto teoricamente quanto na simulação. Mas eu entendo a sua pergunta, porque você não precisa disso. Né? Então. Não precisa. Nem para obter o ganho teórico e nem para obter o ganho experimental. Mas é um dos caminhos. Era só para ver como eu chegasse, se eu tivesse o RO, se eu conseguia chegar no mesmo resultado que tem o simulador. Entendi. Ô, professor, mas o senhor vai querer, tipo, se obter o senhor quer os cálculos teóricos do ganho ou só o experimental mesmo? Essa é uma boa pergunta, porque eu pedi para vocês colocarem. Se eu pedir para vocês colocarem o cálculo do ganho, vocês só vão reproduzir um. Yara. Mas podem colocar, não tem problema não. O que eu quero que vocês mostrem é o seguinte. Eu quero criar um amplificador diferencial. Eu sei fazer isso. É isso que eu quero ver no relatório de vocês. Eu sei o que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar isso aqui, eu tenho que olhar aquilo ali. Esse resistor eu calculo dessa forma. Esse transistor eu posiciono assim por causa disso. Essa coisa do cálculo demonstração, porque o que eu acho que você está perguntando é a demonstração da equação GMRO. É, mais ou menos isso. Isso não é necessário, entende? Não é necessário você fazer essa demonstração. O que eu quero entender é que, dado que a gente apresentou para vocês, vocês conseguem retornar um amplificador diferencial, conseguem obter o ganho dele, conseguem ver qual é a resistência de entrada e de saída, porque essas coisas são importantes. É que eu fiquei meio confuso com o primeiro item que o senhor pede para projetar o circuito, e aí eu fiquei pensando em que itens o senhor quer que a gente apresente no projeto. Projetar o circuito, nesse caso em que tudo é transistorizado, não faz muita diferença, porque você basicamente vai dizer, eu quero essa corrente de coletor, baseado no datasheet, então meu datasheet permite correntes até tanto, então eu vou usar isso aqui. Aí você vai olhar lá no datasheet e vai ver, no datasheet, o meu beta
é de tanto a tanto. Então eu vou considerar que o meu beta é igual a isso, e aí vou fazer assim. No caso do pessoal do MOSFET, vou olhar o meu VGS, minha tensão de limiar é tanto, então eu vou escolher meu VGS como sendo tanto acima dessa tensão limiar para obter uma corrente X. É basicamente isso, entende? Eu quero que vocês me mostrem o esquema que vocês usaram para poder sair de uma ideia para um circuito. Então, nesse caso particular, não tem muito cálculo, porque não é um circuito que tem muito componente. Sim, sim. Certo? É um circuito que tem um resistor. Basicamente, dá para fazer ele com um resistor e você vai fazer uma lei de Ohm e mais nada. Projetar o circuito é isso. Agora, projetar também passa por escolher a posição dos componentes. E ela é meio que fixa, então também não tem muito o que dizer. Aí sim eu quero que vocês me digam no relatório, tipo, os transistores do par diferencial são esses dois, os transistores do espelho de corrente são esses aqui, e eles estão fazendo essa função, para eu ter uma noção de que vocês estão seguindo no caminho correto. Professor, Ok. Liga lá, Robson. esses. Se fosse. Acho que TBJ e MOSFET é a mesma coisa, mas, tipo. Se Q4 e Q6 tiverem valores de GM diferentes, por serem transistores diferentes, eu não achar um equivalente e tal. Uhum. O ganho diferencial teórico. Eu imagino que, tipo, cada um vai contribuir com o GM sobre 2, né? Vezes a resistência vista por aquele ponto, né? Sim, Então vai acabar sendo a média do GM dos dois, né? vai ser a média do gêmeo dos dois. Beleza. Eu fiz assim, mas eu queria confirmar que tava certo. Mas é isso mesmo, se a gente tiver um GM diferente, vai ser a média dos gêmeos na saída. Beleza. O que mais, pessoal? Deixa eu tentar apresentar para vocês o amplificador operacional com MOSFET. Eu quero fazer, na verdade, um comentário sobre esse amplificador operacional, né? E é um comentário bem relevante. Então, o amplificador operacional de 2 estágios com MOSFET. Então, vamos construir esse cara, né? Então, vamos fazer ele com a lógica PMOS. Vamos Quando fazer você diz duas. lógica P+, quer dizer o quê? Na verdade, a gente vai usar a lógica CMOS, né? Porque a gente está usando os dois transistores. Mas o que eu quero dizer é que eu vou fazer o par diferencial com PMOS. Então aqui eu vou mais VDD, mais VDD. A gente chama de VDD quando usa MOSFET, né? Porque esse DD aqui vem de dreno, tá? Então a gente vai fazer o espelho de corrente que alimenta o par diferencial. Vamos dizer que aqui é uma fonte de corrente, certo? Menos VSS. E aqui em referência, vamos colocar simétrica, tá? Menos VDD. E aí aqui começa o par diferencial. Tem um efeito que eu quero mostrar para vocês, porque o resto é tudo bem padrão, né? Bem semelhante ao que a gente está vendo até agora. Vamos ver com carga ativa, tá? Menos VDD. Beleza. Aqui vai ser NMOS. Esse é o circuito que eu vou tentar desenhar na próxima aula para vocês, no simulador. Eu quero muito fazer isso. Beleza. Vou ligar esse cara daqui na entrada de um estágio emissor comum. Então, se eu estou ligando nessa parte da excursão, meu emissor comum vai ser um NMOS. E vamos dizer que eu estou usando um NMOS com carga ativa, e essa minha carga ativa eu estou tirando desse mesmo ponto.
Eu tenho que encontrar um ponto interessante entre desenhar rápido e desenhar bonito, porque fica tudo feio. Desenhar MOSFET é muito pior. Mais VDD. Então, esse transistor aqui está funcionando como fonte de corrente, certo? Para o estágio emissor comum. Vamos colocar os nomes aqui. Vou colocar em vermelho, porque está meio confuso. Então, Q1, Q2. Vou fazer o desenho para ficar igual, tá? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Tem duas coisas que eu quero comentar com vocês. A primeira delas é a existência daquilo que a gente chama do capacitor de compensação. Bem, quando a gente tem um sistema como esse aqui, em que a gente tem diversas capacitâncias internas, então quando a gente pensa no MOSFET, o que a gente pensa? Existe uma enorme capacitância entre o gatilho e o canal. A gente representa essa capacitância como uma capacitância denominada CGS. Então, se a gente pensa no modelo em pequenos sinais, por exemplo, do modelo Pi, o que a gente teria, né? Aqui o gatilho, aqui a fonte. Um ganho de corrente, né, que a gente expressa como GM-VGS, e uma resistência de saída RO. Dreno e fonte. Ok. É assim que a gente pensa o modelo mais básico, o modelo mais simples do MOSFET. Só que o que acontece? Quando a gente pensa na estrutura interna, a gente nota que existe uma série de capacitâncias, né? Então, por exemplo, entre o gatilho e a fonte, e o gatilho e o dreno, existe todo um óxido. Então, existirão duas capacitâncias bastante significativas no MOSFET. E elas ficam, a gente pode representá-las aqui, ó, entre o gatilho e a fonte, e entre o gatilho e o dreno. Eu vou chamar essas capacitâncias, obviamente, de CGS, porque capacitância entre gatilho e fonte, e CGD. Essas duas capacitâncias, quando a gente observa elas dentro do modelo do MOSFET, elas compõem o meu óxido do MOSFET, né? Porque a gente lembra da estrutura interna, ou pelo menos a gente revisou isso lá, né, no início. A gente tem, vamos pensar aqui no NMOS, duas regiões N+, num poço P, ou a gente também pode chamar de substrato, um poço ou um substrato P, e a gente tem aqui no meio um óxido, né, uma região aqui de material isolante. Sobre esse óxido está o meu terminal de gatilho. Gatilho, aqui está o meu terminal. Um dos dois, né? Aqui pode ser o dreno e aqui a fonte. E eu vou ter também um terminal de corpo. Então, este capacitor aqui, ó, ele vai se dividir. A gente pode matematicamente representá-lo como uma parcela para o capacitor CGS e uma parcela para o capacitor CGD. E como o corpo sempre induz esta região de depressão, né? Porque a gente tem uma região de depressão aqui entre N e P, para estar sempre reversamente polarizada, existe sempre um efeito capacitivo aqui entre esses terminais. A gente também vai ter, em menor efeito, uma outra capacitância que a gente pode colocar aqui nesse modelo entre o dreno e a fonte. Então, a gente pode colocar uma capacitância que a gente pode chamar ou de CO
por estar em paralelo com RO, ou CDS, dreno fonte. Pronto. Então, dreno fonte. Isso é o que a gente chama do modelo para a resposta em frequência do capacitor. Agora imagine, vocês que já cursaram circuitos 2, num circuito como esse, quantos polos e zeros? Qual é a ordem de um sistema como esse? Bem, a ordem de um sistema como esse é muito grande. A única coisa que a gente pode adiantar é isso. Mas para todo estágio de ganho que a gente tem, nós vamos ter essa capacitância entrando em ação. Né? Nos pontos onde a gente tem tensões constantes, por exemplo, Q8, Q5, Q7, a gente não tem um efeito capacitivo tão acentuado assim. Ou melhor, existe efeito capacitivo, mas como os pequenos sinais não estão passando por aquele capacitor, a gente não vai ter o efeito da adição de polos sendo tão proeminente devido aos polos desses transistores. Mas Q1, Q2 e Q6 vão introduzir bastante zeros e polos nesse sistema. Como a gente vai ver lá para frente, uma das vantagens de a gente usar um amplificador operacional é a gente construir circuitos estáveis. Mas nós estamos lidando com realimentação. Quando a gente lida com realimentação, é extremamente importante prestar atenção na estabilidade dos sistemas. Ou seja, a gente não deseja que o nosso sistema seja instável e, portanto, consiga oscilar. Existirá uma relação que a gente vai ver na segunda parte da disciplina entre a quantidade de polos e uma certa variável que a gente vai chamar, uma figura de mérito, que a gente vai chamar de margem de ganho e margem de fase. O que é a margem de ganho? É a distância entre o seu ganho atual e o ganho que vai tornar o seu circuito instável. Ou seja, quando a gente estudar isso mais na frente, eu estou dando essa introdução para a gente entender por que é que vamos adicionar um outro elemento nesse circuito. Quando a gente está analisando um circuito de estabilidade, ou a estabilidade de um circuito, existirá um certo critério, que vai ser o critério acima do qual o seu circuito está estável e abaixo do qual o seu circuito está instável, certo? Basicamente, o seu ganho em malha não pode ser igual a 1 quando a fase é 360 graus. Ou seja, quando a sua malha alimenta 360 graus e o ganho de malha é 1 ou mais, o seu circuito torna-se instável. A fase alimenta 360 graus? O que isso quer dizer? Não foi uma frase muito boa, né? Tá bom, tudo bem, vamos lá. Vamos dizer que você tem um certo amplificador e você tem uma malha de realimentação, certo? Então, esse cara daqui é uma malha fechada. Vamos dizer que eu deixo esse cara daqui em circuito aberto e eu aterre a entrada. Eu tenho aqui uma malha fechada, certo? Isso significa que, se houver uma perturbação qualquer na entrada do meu circuito, essa perturbação ela será amplificada pelo seu dispositivo. Essa amplificação ela pode ser representada por um ganho fasorial. Ela vai ter um certo ganho e uma fase. Quando a gente aplica a realimentação, o que a gente vai fazer? Pegar uma parte desse sinal de saída e aplicar na entrada novamente. Então, nós vamos pegar esse sinal e o sinal de saída se tornará a entrada do meu sinal de realimentação. O que implica que esse sinal será copiado para cá. Essa minha malha de realimentação terá um ganho e uma fase. Entendi. Se essas duas fases forem iguais a 360 graus e o meu ganho for igual a 1 ou maior ou igual que 1, o meu circuito é instável.
E tem uma razão matemática bonitinha para isso que a gente vai apresentar na próxima VA, certo? Na próxima unidade. Por hora, a gente precisa entender que como é que a gente pode observar isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo, mas não é um exemplo em circuitos. Quando você balança uma criança no balanço mesmo, né? Um balanço mecânico, certo? Aquele balanço de corda, madeira. O que é que você tem que fazer? Você tem que empurrar a criança em fase. É isso que quer dizer essa malha ser 360 graus. Você empurra o sinal sempre na mesma fase. Se você empurra o sinal na mesma fase, ou seja, você empurra a criança quando ela está na direção do movimento que ela está fazendo. Isso faz com que o movimento da criança aumente, certo? Ou a energia no sistema aumente. E o fato do ganho ser 1 ou maior que 1 é que você tem que empurrar ela sempre com mais força, né, mais energia do que você tem ali naquele momento. Então, essa é é uma analogia, tá? Não é um exemplo, é uma analogia para a gente visualizar e tentar memorizar esses caras daqui. O que a gente vai chamar de margem de ganho e margem de fase? Margem de ganho é a diferença entre o seu ganho atual e até onde você pode atingir para que o seu ganho seja 1. O ganho na malha de realimentação. Tá? A gente vai chamar essa diferença de margem de ganho. Isso é, o quanto eu poderia aumentar o meu ganho e ainda estar dentro da região estável. A gente vai chamar de margem de ganho. Margem de fase vai ser a mesma coisa para a fase. Idealmente, o que a gente quer? A gente quer que os nossos sistemas não atinjam nem fase e nem ganho. Daqui, vocês já devem perceber que se a minha malha de realimentação é resistiva, vamos dizer que a minha malha de realimentação seja resistiva. E vamos dizer que o meu amplificador seja de ordem 1. Se eu tenho essas duas situações, o meu sistema jamais será instável. Por que ele jamais será instável? Se a minha malha de realimentação é resistiva, esta fase aqui é sempre 0. Uma malha de realimentação resistiva não introduz nenhuma fase. E qualquer sistema de ordem 1 ele só é capaz de introduzir até 90 graus de fase. Então eu não tenho como atingir 360 graus de diferença de fase. Mas se for negativo, ele não introduz 180 graus? Oi? Se for negativo, não introduz 180 graus? Se o que for negativo? Se o meu ganho for negativo? Tipo, não mesmo que dá um ganho de 180 graus? Sendo puramente resistivo? Mas aí ele não atinge 360, né? Sim. É que você tinha falado no máximo 90? Ok, tudo bem. No máximo 90 nesse trecho aqui, né? Sim. Então, essa soma aqui, essa malha jamais terá 360 graus. Se eu preservo essas duas condições. No entanto, quando a gente olha para um amplificador operacional como esse, é fácil perceber que a ordem vai ser muito maior do que 1. O que eu faço? Eu coloco na minha função de transferência um polo numa frequência muito baixa, mas muito baixa mesmo. Eu coloco um polo numa frequência tipo 50 Hz, 100 Hz, numa frequência que seria tipo uma frequência normal aí para rede elétrica. Mesmo no amplificador que vai funcionar para frequências muito mais altas. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando a minha função de transferência, esse meu AV aqui, ó. Esse meu AV vai ser um certo ganho a 0, multiplicado por 2 polinômios, certo? Então, eu vou ter aqui uma série de polinômios com zeros e dividido por uma série de polinômios aqui com polos. Eu vou fazer com que um desses polos... Oi, vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu fiquei um tempinho fora. Tá ouvindo, professor. Oi? Estamos ouvindo. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que um desses meus polos seja dominante.
eu vou fazer com que esse cara daqui seja um polo dominante. Que diferença faz eu ter um polo que acontece muito antes dos outros? Se eu desenho meu diagrama de Bode, aconteceu alguma coisa, eu acho que eu parei de apresentar, não foi? Foi, parou de apresentar. É. Pronto, voltou. Ok. Se eu faço meu diagrama de Bode, o que vai acontecer? Eu vou ter um certo ganho, né? Que é meu ganho de tensão. E aí, o meu sistema tem uma queda grande a partir do meu primeiro polo. E aí, lá na frente, vão acontecer outros polos, outros zeros, que vão fazer com que a ordem do meu sistema seja maior do que 1. Mas em uma grande faixa de frequência, o meu sistema se comporta com ordem 1. O que eu estou fazendo é garantindo que o meu sistema vai ser estável em uma grande faixa de frequência. Fazendo com que eu tenha um polo muito antes do que os demais. E esse cara vai ser um polo dominante. Como é que eu faço isso nesse circuito? Eu preciso introduzir um capacitor ou um indutor, mas aí no caso eu vou fazer um capacitor, porque o capacitor é mais simples de fazer num circuito integrado. Então eu vou introduzir um elemento que tenha um valor muito alto. E aí eu vou colocar ele aqui. Esse cara daqui vai ser o capacitor de compensação, que a gente pode chamar ele assim, CC, ou pode chamar ele de CMI. Mi por quê? Porque ele vai ser o capacitor de Miller, tá? Ou CM. A gente vai estudar a razão desse capacitor existir quando a gente apresentar na próxima unidade a questão dos critérios de estabilidade. Mas esse capacitor está aqui para quê? Para gerar um polo dominante no meu circuito. E aí o meu circuito se comporta numa grande faixa de frequência como circuito de primeira ordem. Todos os amplificadores operacionais têm esse capacitor de compensação, tá? Porque eles são circuitos projetados para serem usados como realimentação, com realimentação, certo? Então todo circuito que tem que ser projetado com realimentação precisa estar compensado na frequência, certo? Então aqui é uma introdução, a gente vai apresentar essas equações detalhadamente, certo? E por que esse cara está aqui, mas é uma introdução. Então sempre que a gente pensa no amplificador operacional, a gente precisa colocar um capacitor de compensação, e a razão pela qual a gente faz isso é para que a gente não tenha instabilidade dentro, né, das faixas de frequência. Beleza. Qual é o outro comentário que a gente precisa fazer sobre o circuito? Eu acho que vai dar certinho o horário da nossa aula. Imagine que no meu amplificador operacional, eu ligue na saída um circuito resistivo. Eu vou colocar ele de cinza. Uma carga qualquer. Perceba que essa carga, ela não necessariamente precisa ser uma carga ligada assim de modo simples. Ela pode ser a impedância de entrada de um próximo bloco, ou ela pode ser a impedância de entrada do bloco da malha de realimentação. Certo? Então, por exemplo, se a gente... Vamos tentar comparar esse circuito com os circuitos que a gente conhece. Se eu tenho um amplificador inversor, por exemplo, um amplificador inversor, né, eu tenho a minha entrada positiva aterrada, não é isso? E eu adiciono um sinal aqui na minha entrada negativa. Ok? R2, R1. Esse cara daqui é o meu amplificador inversor, né? Então, se eu observo esse circuito aqui, quem é o meu bloco de realimentação? Meu bloco de realimentação é
Todo esse pessoal aqui. Né? Toda essa galera é o meu bloco de realimentação. E aqui é o meu circuito direto. Então aqui, ó, estou vendo a impedância de entrada. Existirá uma impedância que é vista a partir desse ponto. Ainda que eu não tenha uma carga aqui RL, e que normalmente eu tenho uma carga aqui para observar essa tensão na saída, ainda existe uma impedância aqui, né, que seria R2 mais R1, a série entre R2 e R1, que está induzindo o efeito de carga na saída do meu amplificador operacional. Então, quando eu observo esse circuito, eu tipicamente terei aqui alguma carga RL que faz efeito de carga. Vamos agora observar o comportamento desse circuito no ponto quiescente. Então, no ponto quiescente, o que eu espero? Né? Eu estou colocando 0 nas minhas entradas, eu vou aterrar ambas as entradas. No momento em que eu aterro ambas as entradas, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou esperando que a minha tensão na saída, a minha tensão esperada na saída seja 0 volts. Ok. Vamos agora observar as correntes nesse circuito. Vamos primeiro imaginar que o W sobre L de todos os transistores sejam iguais. Se o W sobre L de todos os transistores são iguais, então eu vou ter aqui um certo VOV, e que vai ser o mesmo VOV do contato, né? Eu vou chamar esse cara de VOV1. E aqui VOV2. Agora eu estou chamando de VOV, mas na verdade é um VGS. Deixa eu corrigir aqui. VGS1. VGS1 também. Os dois são iguais, certo? Então VGS1. Esse mesmo VGS é provocado aqui, ó. Eu não tinha que estar chamando ele de 1, porque 1 eu estou usando já os números. Vamos chamar ele por letras. VGSA, VGSA, VGSA. Beleza. Então esses três caras vão ter um certo VGSA. Essa corrente de coletor, a corrente de dreno aqui em Q5, vai se repartir em 2 para as correntes de fonte de Q1 e Q2. Então, esse cara daqui é a corrente de polarização, mas quando ela se divide entre Q1 e Q2, ela se torna a corrente de polarização sobre 2 para cada um dos dois lados. Isso significa que o VGS de Q1 e Q2 não terá o mesmo valor do VGS de Q5. Ele será menor. E eu posso chamar essa tensão aqui de VSGB. Vou chamar ela de VSGB, certo? E aqui estou ficando sem espaço. VSGB. Esse cara daqui é o transistor Q1 e esse cara daqui é o transistor Q2. Q3 e Q4 conduzem as mesmas correntes que é VSG, né? Eu já mudei isso aqui 1000 vezes. VSGA, VSGA e aqui VSGA. Beleza. Q3 e Q4 estão conduzindo as mesmas correntes de dreno que Q1 e Q2. Se eles todos possuem o mesmo KN', eu estou aqui supondo que KN' é igual a KP', certo? Então, se eles possuem o mesmo KN' igual a KP' e o mesmo W sobre L, então eu terei a mesma tensão VGS. Aqui, no caso, vai ser VGS, certo? Então, eu vou chamar esse cara daqui de VGSB. Vai ter o mesmo valor desse cara aqui. Certo? Beleza. Aqui, na tensão de dreno, aqui, para que essa corrente seja exatamente igual, Q4, né, o dreno de Q4, vai tender a ter o mesmo valor do dreno de Q3, se o seu circuito fosse simétrico. Então aqui, ó, essa corrente aqui, essa tensão vai ter o valor VGSB. E aqui nós temos um problema. Temos um problema aqui. Porque VGSA e VGSB
são valores para correntes que uma é o dobro da outra. Então, eu estou tentando induzir aqui, através desse esquema, o dobro de corrente com essa fonte. Qual que é o problema? No meu ponto quiescente, Q6 vai tentar induzir corrente de polarização sobre 2. E Q7 vai tentar induzir corrente de polarização. Existirá um excesso de meia corrente de polarização. E esse excesso vai fluir pela carga. Isso provoca um offset de saída. Essa tensão de offset de saída será provocada por conta dessa discrepância. E aí, por isso, eu preciso fazer um equilíbrio desse circuito. Né? Deixa eu apagar esse modelo aqui. Caramba, hoje não teve a anotação certa, não foi? Hoje as anotações ficaram muito legais. Então, quem é a corrente de coletor 6? Certo? A gente pode dizer que todas as correntes são. A corrente de dreno é Kn' W L, VOV ao quadrado. No caso dos NMOS. No caso do PMOS, o ID é igual a Kp' W L, VOV ao quadrado. Então, qual vai ser a corrente aqui em I6, né? A corrente em I6, quando comparada à corrente de I4, imagine que eu estou pegando aqui, por exemplo, tá, vamos fazer, né? Kn' W L para o transistor 6, VOV 6 ao quadrado. I4 vai ser igual a Kn' W L 4 vezes VOV 4 ao quadrado. Beleza. Eu posso fazer uma relação entre as duas, né? Quando eu faço essa relação, eu tenho que a minha corrente I6 dividido por I4, mas a corrente em I4 é a corrente de polarização sobre 2, certo? Então, corrente de polarização sobre 2 é igual a... Eu vou dizer que os VOV são os mesmos, né? Porque eu liguei dessa forma. Então, vai ser igual a razão entre W sobre L 6 e W sobre L 4. A mesma razão, essa mesma relação, eu vou fazer aqui, ó, entre Q7 e Q5. Então, eu posso dizer também que a corrente em 7 dividido pela corrente em 5, quem é a corrente em 5? Né? A corrente em 5 é a própria corrente de polarização. Então, corrente de polarização é igual a W sobre L 7 sobre W sobre L 5. E aí nós temos aqui um problema. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ajustar a largura de Q7 ou a largura de Q6. A gente tem que fazer com que algum dos dois compense essas correntes de tal modo que neste ponto eu tenha um fator de 1 sobre 2 em Q7 ou um fator de 2 em Q6. Isso significa que posso reescrever esse cara daqui, né? Posso apagar aqui, ó, e botar lá I de polarização sobre 2, ou posso colocar aqui e posso colocar aqui I de polarização, né? Vou tirar, tirando aqui, tirando aqui. Se eu quero que não haja excesso de corrente, certo? Aqui para a minha carga RL, eu preciso fazer com que essas duas correntes sejam iguais. Para que essas duas correntes sejam iguais, é necessário em todo o amplificador com MOSFET que na saída eu tenha W sobre L 6 sobre W sobre L 4 igual a 2 vezes W sobre L 7 sobre W sobre L 5. É claro que aqui eu estou falando de um exemplo específico, né? Eu estou falando desse modelo, né? Com esses números e tal.
Mas a gente precisa prestar atenção toda vez que a gente faz uma polarização como essa, em que a gente puxa uma polarização de uma linha hipol sobre 2 e puxa a outra polarização de uma linha corrente de polarização. Senão a gente tem aqui um efeito de offset na saída. Certo? Todo mundo entendeu essa lógica? No caso, professor, se ele tem dois estágios, quem é que está atuando aí como ganho? É o próprio estágio de entrada e de saída junto? Então, aqui os dois estão atuando como ganhos, né? Ah, tá. Ah, entendi o que você quis dizer. Não tem estágio de saída nesse amplificador operacional aqui. Esse amplificador não tem estágio de saída. E uma boa pergunta que se pode fazer é por que não tem estágio de saída no amplificador operacional, certo? A gente está atuando com lógica CMOS. Quando a gente atua com lógica CMOS, a impedância de entrada do próximo estágio, qualquer que seja, é sempre infinita. Então, se a gente está usando esse amplificador operacional para ligar numa outra coisa qualquer que tenha impedância de entrada no MOSFET, ela não precisa ser muito baixa, essa impedância de saída. Ela só precisa ser não infinita, o que tipicamente ela vai ser. Então, esses dois transistores aqui estão atuando como par diferencial e Q6 está atuando como amplificador de ganho. Não temos amplificador, não temos estágio de saída no amplificador MOSFET. Entendi. Mas não tem problema botar não, né? Não tem problema botar. Nesse amplificador a gente não tem. Certo? Só porque na maioria das aplicações isso não é necessário. Porque se a gente for ligar esse cara daqui numa porta lógica, por exemplo. Bem, gente, temos 20 minutos. Não sei se eu prossigo para o Ampliop bipolar. Se a gente fica por aqui ou se vocês fazem alguma dúvida. Eu acho que já foi assunto já, professor. Foi bastante coisa, não foi? Foi. Então, beleza. Hoje foram as duas aulas mais curtas. Mag também terminou mais cedo. Então, foi bom. Então, é isso. Alguma dúvida sobre a prática, sobre o que a gente vai fazer, sobre, sei lá. Dúvida até tem, mas acho que melhor de explicar para o senhor quando o senhor ver o relatório mesmo, se eu for corrigir. Tá bom. Pode ser que tenha algumas coisinhas que talvez não esteja tão certo assim, mas... Ok. Beleza, pessoal. Então, na sexta-feira, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês uma simulação em VLSI/SPICE. Então, eu vou tentar fazer esse amplificador que a gente está vendo agora. Eu vou tentar fazer esse amplificador aqui no VLSI. É uma coisa nova para mim também. Então, eu vou ter que estudar para poder fazer, para mostrar para vocês. E é uma coisa que eu já tenho muito interesse faz um tempo de mostrar, mas eu não tenho vantagens de estar virtual, né? Aqui no ambiente virtual eu consigo mostrar para vocês com um pouquinho mais de facilidade algumas coisas, tá certo? E aí eu vou tentar fazer isso na próxima aula. A gente constrói um amplificador operacional no software de simulação e a gente segue o curso, beleza? A gente vai passar depois para o estudo do amplificador 741 na outra segunda, ou nessa sexta se eu não conseguir fazer o negócio do VLSI. Beleza? E aí a gente estuda o 741 e isso fecha a nossa primeira VA. E aí a gente faz uma prova, alguma coisa. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Obrigado pela aula. Beleza. Obrigado. E até a próxima. Até.